A gente segue na angústia pela Libertadores da América, querendo que chegue logo o dia que o Internacional enfrente o Bolívar, mas, cara, a gente precisa focar no Campeonato Brasileiro. Esse assunto é muito sério. A campanha do Internacional é bem preocupante. Nós vamos falar dos próximos jogos do Inter e trazer algumas situações que são importantes vocês saberem. Mas antes, cara, tá fazendo o que hoje? Tem um monte de jogo rolando. Tem Belgrano, Estudiantes de La Plata pela La Liga da Argentina. Cara, tá dando 3 pontos alguma coisa, odd, por Estudiantes. Vai lá, te diverte na KTO, cara. Faz tua fezinha. Aposta, ganha um troco. Não aposta todo o teu dinheiro, óbvio. Faz uma apostinha ali. Mas te diverte, porque a KTO é isso, é diversão. Valeu, gurizada. Então, cara, vamos falar de Campeonato Brasileiro. A situação do Inter na tabela é feia, é ruim. O Santos, que é o adversário primeiro da zona do rebaixamento, está 6 pontos do Inter. O Inter tem uma sequência e tem o Goiás na zona de rebaixamento também. Eu falo do Goiás porque o Inter tem uma sequência de 3 jogos complicadas. Fortaleza, que deve utilizar um time misto. Flamengo, no Rio, entre as duas partidas do Bolívar, que deve ser um time totalmente reserva. E depois de acabar a fase de quartas de final da Libertadores contra o Bolívar, nós temos o Goiás em Goiânia, que é outro jogo difícil, é uma briga. Então o Inter está ficando numa situação perigosa no Campeonato Brasileiro. E digo isso porque o Fortaleza é um bom time de futebol. A gente não sabe se o Fortaleza vai vir com o time titular aqui e daqui a pouco apronta pra cima do Inter. O Flamengo, cara, o Flamengo é uma derrota se a gente botar o time reserva. Talvez com o time titular também seja uma derrota no Maracanã. É sempre um adversário complicado, de muita qualidade. E o Goiás em Goiânia é sempre um adversário extremamente perigoso. Então o Inter tem que cuidar da Libertadores da América, mas não pode deixar de lado o Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro... a situação que o primeiro turno internacional foi horrível, horrível, e obriga o Inter a fazer uma pontuação muito boa no segundo turno para se escapar definitivamente desse perigo. O Inter que o foco é ganhar a Libertadores, não tem nenhum bicho papão nessa Libertadores, tem o Palmeiras do outro lado, mas eu digo não tem um bicho papão porque é numa final, jogo único, você equilibra. Então se o foco do Inter é Libertadores, o Inter precisa também somar pontos brasileiros para respirar, para tirar essa coisa de chances, talvez, ser rebaixado. Porque o Inter tem campanha muito ruim. E a culpa disso tudo é do Inter. O Inter deixou chegar nesse nível. O Internacional deixou essa coisa acontecer no Campeonato Brasileiro. Então precisa dar uma reviravolta. Tem gente falando, mas se fizer a mesma campanha, primeiro turno não cai. Mas vai correr riscos. Vai correr riscos, vai até a última rodada brigando, porque a gente tem que fazer pontuação para sair disso. E se não ganha a Libertadores, não estaremos na Libertadores ano que vem? Porque não tem campanha para chegar, o Inter precisa melhorar. O Inter tem que brigar na ponta de cima do Campeonato Brasileiro, não pelo título. Pelo título eu acho que já está resolvido. O Inter tem que brigar por uma vaga na Libertadores, no mínimo. Está ali entre os quinto, sexto, entre os quarto, quinto, sexto. E tem time para isso, tem elenco para isso. Tem que botar em campo isso, na prática. Emendar uma sequência de vitórias. Eu sei que eu não estou exigindo agora, tipo Fortaleza, Flamengo, no meio da disputa contra o Bolívar, que é o nosso foco. É complicado, mas seria importante vencer o Fortaleza já no sábado no Beira-Rio. Com time misto, ok, com time misto, mas vencer. Temos que fazer valer o fator local. O Inter não ganha muitas rodadas do Brasileiro. Inter que deve ter alguns desfalques nessa partida, não por lesão, mas por poupar jogadores. O principal deles, talvez Arangues e Alan Patrick, são jogadores que deveria ter uma condição, dar uma segurada para o jogo mais importante contra o Bolívar. Talvez Gabriel Mercado, talvez a gente tenha a estreia de Hugo Maio, que é um jogador que só falta sair no bid, e talvez fique à disposição para o jogo contra o Fortaleza. Então, é esse o jogo, e o Inter tem reservas com qualidade para botar nessa partida. Tem que fazer valer o Beira-Rio, ganhar de qualquer maneira. Se a gente botar um time todo, reserva do Inter não é um time desprezível, dá para vencer sim o Fortaleza, com todo o respeito que se tem, é o time do Ceará, mas é o Internacional, é o Beira-Rio. Então é um jogo para somar pontos
e já prepararam um pouco mais a equipe do Internacional para o jogo na Bolívia na próxima semana. Eu não vou falar mais de Libertadores essa semana, eu vou deixar passar o jogo do Fortaleza para depois falar de Libertadores. Por mim, eu vou falar de Libertadores todos os dias. Mas não é o momento, a gente tem que focar no Campeonato Brasileiro. Amanhã, gurizada, eu vou tentar trazer uma projeção de Inter diante de Fortaleza. A gente não tem um time na cabeça porque hoje foi treino fechado, amanhã é treino fechado. Então a gente vai tentar montar um time de acordo com o que o Kudê poderia fazer. Se vai fazer, a gente não sabe, mas a gente acha que dá para tentar montar um time e falar do Internacional, projetar diante do Fortaleza. Valeu, gurizada! Grande abraço!